Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, agora novo CAGED, né, já que mudou a metodologia, quase 1.100.000 postos de trabalho formais foram fechados neste ano. Mas ele é um corte que atingiu mais em números absolutos as mulheres e também alguns segmentos em especial, trabalhadores com ensino médio, de faixas etárias mais elevadas e também do setor de serviços. Que análise você faz desses dados, Vitor? Bom, Glauco, acho que primeiro chama a atenção que o resultado desse último mês de julho, ele foi positivo, né? Então, o saldo da movimentação do emprego, as admissões superaram os desligamentos, as demissões, em 131 mil empregos, né? Então, esse resultado se deu por um crescimento do número das contratações, né, o que é positivo, e uma queda bastante acentuada do número dos desligamentos, né? Então, e aí tem algumas hipóteses para explicar essa queda, né? Uma delas é que seja resultado do programa de preservação do emprego e renda, né? Aquele programa estabelecido pela MP 936, que depois foi convertido em lei, que possibilita a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada com a redução de salário. Mas há uma outra hipótese, Glauco, que pode ser devido a essa nova metodologia de captação da informação do CAGED. Então, não dá para descartar que haja uma subnotificação, né? Então, as empresas estejam atrasando a emissão das informações para o Ministério, ou mesmo empresas que tenham fechado, encerrado suas atividades, às vezes até falido, não tenham notificado esses desligamentos para o Ministério, né? Então, a gente ainda está bastante atento aí, porque a gente sabe que tem muitos casos de demissões em que o trabalhador não recebeu os direitos trabalhistas e muito provavelmente não foi informado ao Ministério, né? Mas esse é um ponto. O outro é o dado que você mencionou, que no acumulado no ano, em que pese esse resultado positivo no mês de julho, a gente teve uma perda de postos de trabalho, né, empregos formais com carteira assinada, de mais de 1.100.000 empregos, né? E aí a gente observa que essa perda, ela se deu sobretudo nos setores de serviços, né, e de comércio. Ela atingiu principalmente as mulheres, né? Então, as mulheres foram 53,5% dos empregos fechados eram ocupados por mulheres, né? E tem um dado que chama atenção também, que ela se concentrou principalmente nas faixas etárias acima dos 30 anos, né? Então, a gente viu que o único segmento da população que teve um saldo positivo foi dos jovens, né? E aí, o que isso preocupa, né? Porque esse emprego, pessoas com faixa etária mais elevada, né? Então, em geral, são já chefes de família, são pais, são mães, são arrimos de família, né, que estão perdendo seus empregos, né? E o que chama a atenção também é que são pessoas com escolaridade, pelo menos com ensino médio completo. Então, a gente vê que o que pode estar ocorrendo é a substituição de empregos mais qualificados, com melhor remuneração, né, por empregos de jovens mais inexperientes, com salários menores, né?
A gente ainda não tem como afirmar isso, porque devido à nova metodologia do CAGED, os dados de salário de quem está sendo contratado e de quem está sendo desligado ainda são inconsistentes, mas muito provavelmente o que a gente vai constatar depois que os dados estiverem consistentes e disponíveis é que há uma redução do patamar salarial, né? Então, além do fechamento de postos de trabalho, os empregos que estão sendo gerados são empregos de menor qualidade, com salários mais baixos. Agora, a gente tem esse cenário da Covid-19 em que estima-se, né, e muitos analistas apontam isso, que a subnotificação dos casos da doença mesmo ela é bastante elevada aqui no Brasil, é um problema muito maior no Brasil do que em relação aos demais países, e temos agora essa desconfiança também em relação ao CAGED, né? O CAGED, que é bom lembrar também, Vitor, que ficou alguns meses, antes dessa alteração da metodologia, ficou alguns meses simplesmente sem divulgar dados. Queria que você falasse da importância desse instrumento justamente para a definição de políticas públicas e para análise mais realista na prática do mercado de trabalho no Brasil. Exato, Glauco. A gente viu no início do ano, né, ficaram alguns meses sem a divulgação dos dados do CAGED, foi implementada uma nova metodologia. Então, essa metodologia ainda não está funcionando perfeitamente, né? Então, a captação de algumas informações, de alguns indicadores, a gente tem visto o Ministério todo mês divulgar novos dados, tentando trabalhar na consistência dessas informações, mas ainda não está o ideal, e é um registro administrativo fundamental para a formulação de políticas públicas, né? Porque você consegue avaliar mês a mês a movimentação do emprego, qual que é o perfil de quem está sendo contratado, o perfil de quem está sendo desligado. Então, seria importante que o sistema, inclusive para dar transparência, né, para essas informações, então que houvesse um sistema de fácil manuseio para os estudiosos, pesquisadores, mas também para a população em geral acompanhar a evolução do emprego, né? E o que nós no Diese, mas outros analistas de mercado de trabalho estranharam é que o resultado agora, nessa queda abrupta do número de desligamentos no CAGED, ela vai no sentido contrário das informações que a PNAD Covid do IBGE tem trazido, né? Então, que mostram um mercado de trabalho mais debilitado, uma dinâmica mais fraca, né? Então, vamos aguardar. Agora, o que tem de positivo é que o número de contratações vem crescendo, né? Então, isso pode indicar que nós já tenhamos chegado no fundo do poço, e aí, com esses programas como o auxílio emergencial e o programa de preservação do emprego, evitado uma queda ainda maior, né, um fechamento ainda maior de vagas de empregos formais. Então, fica a importância de que esses programas sejam prorrogados, né? O programa de emergência de preservação do emprego foi anunciado que vai ser prorrogado por mais 2 meses, e o auxílio emergencial também é muito importante que seja prorrogado até o fim do ano e mantido o valor dos R$600, né? Isso é fundamental, segundo várias análises, justamente para preservar, né, não só o bem-estar das famílias, mas a própria economia, Vitor. Exato, é fundamental para preservar a vida, né, a subsistência, a sobrevivência das famílias, para que elas possam evitar de se expor ao risco de contágio, né, de infecção pelo vírus, e também para a economia continuar funcionando, né, ter um dinamismo ali, as pessoas poderem pagar suas contas, comprar os produtos básicos para tocar a vida durante a pandemia. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Obrigado, Glauco. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.